Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta para juntos estudarmos O Livro dos Médiuns de Allan Kardec aqui no programa Luz na Penumbra. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E agora, Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Que Deus abençoe o senhor, Paulo Renato. O que o senhor quer saber? A data? 20. Isso, dia 20. Vamos nós. Não é pra vocês não, ele tá perguntando outra data aí, tá? Só pra vocês não ficarem que o Paulo Renato tá com o calendário na mão e ele tá perdido. Ó, então você que tá aí conosco, nós vamos recomeçar a leitura do item 110, tá? O item 110 do Livro dos Médiuns, que está no capítulo 6, tá? Esse capítulo 6 que trata das manifestações visuais. Vamos lá para o item 110. Paulo Renato ainda todo enrolado, mas parece que agora ele já se acertou. Eu estou com outro calendário aqui, tá de outra programação. Isso, está com os calendários tudo trocado. Então vamos nós. Item 110, nós vamos recomeçar. A gente tinha lido só uns trechinhos, porque é um item muito importante. Por quê? Kardec vai falar que a doutrina espírita não estava dando a última palavra naquele momento, né? Então, vamos lá. O item 110, ele diz: longe estamos de considerar a teoria que apresentamos como absoluta e como a última palavra da doutrina. Novos estudos, sem dúvida, a completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja, ainda hoje, isso naquela época, século XIX, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer as possibilidades dos fatos por efeito de causas que nada têm de sobrenaturais. Mesmo sendo uma hipótese, não se lhe pode negar o mérito da racionalidade e da probabilidade, e como tal, vale tanto quanto todas as explicações que os negadores oferecem, para provar que, nos fenômenos espíritas, só há ilusão, fantasmagoria e subterfúgio. Então, como conversamos no programa passado, essa questão que para muitos, né, que a doutrina espírita morreu com Allan Kardec, isso não é verdade. Né, porque o próprio Allan Kardec, ele deixa claro que não estava ali dando a última palavra e que no futuro, dentro da metodologia científica implementada por ele, através da universalidade do ensino dos espíritos, novas informações chegariam. É verdade que a gente não pode tomar a palavra de qualquer espírito como verdade absoluta, né? Para que seja algo considerado doutrinário, é preciso passar por este crivo da universalidade. E quando isso tem que acontecer, os espíritos suscitam o mesmo conhecimento, as mesmas informações vindas de diferentes partes do mundo por diferentes médios. Não é isso, Paulo Renato? É interessante aqui que Kardec, justamente na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre o controle universal do ensino dos espíritos, ele diz lá em determinado trecho, determinado parágrafo, ele fala: a concordância no que ensine os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium a sós interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. É interessante. Aí ele fala também, sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades... Isso está onde, Paulo Renato? Na introdução do Livro dos Espíritos, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Então vale a pena, você que está aí, dar uma lidinha, porque é muito interessante. Então ele fala da posição dele para estabelecer as premissas
os fundamentos da doutrina espírita. Ele diz aqui adiante: na posição em que nos encontramos a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condições de observar sobre que princípios se estabelece a concordância. Sem WhatsApp, sem e-mail, sem nada. Ele se correspondia com mais de 1000 centros espíritas sérios. Imagine um montante de trabalho. Não dá para imaginar. Imagina de onde esse camarada veio. Não dá para imaginar. Esse HD interno tão bem elaborado. E ele ainda fala aqui. Ele ainda fala aqui: o princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo às seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Quem tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. E na própria introdução aqui nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, uma série de espíritos aqui nobres assinaram essa obra: São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc. Aí Kardec diz aqui, esses espíritos dizem para Allan Kardec assim: a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. É interessante fazer essas associações para a gente chegar a uma reflexão mais saudável, entendendo que os pontos fundamentais da doutrina, eles continuam inabalados, né? Os princípios básicos. Então, as outras maneiras de considerar, elas podem muito bem ser substituídas pelo próprio avanço da ciência, das pesquisas. Exatamente. Né? Mas o fundo, a base em que se sustenta, essa realmente é uma premissa, digamos assim, é um dogma, como diz Kardec, como Kardec perguntou aos Espíritos na questão 171 do Livro dos Espíritos. Então é interessante considerar que a sobrevivência da alma, a imortalidade, a existência de Deus, a comunicabilidade entre os espíritos, a reencarnação, né, esses princípios básicos, eles são realmente, me parece, inamovíveis. O que se pode questionar muitas vezes é o entendimento que se tenha sobre como se dá o renascimento, a reencarnação. Né? As obras do André Luiz trouxeram para nós grandes esclarecimentos que, pelo contexto da doutrina espírita, não dava para ser colocado ali, ser abordado ali, senão nós teríamos uma obra básica muito grande em termos de livro. São as chamadas cláusulas pétreas da doutrina espírita. Não há como você mudar isso, né? São princípios básicos e não há como mudar. Vamos seguindo aqui. Vocês ouviram alguns apitos aí, são quedas de energia, que quando Miranda entra em prece, parece que há descargas eletromagnéticas, o Paulo Renato, que eu não sei se a doutrina explica isso, ou é sobrenatural? Ou talvez ela esteja recolhendo energias do ambiente para fazer alguma tarefa de nível superior. Você vê que começa a apitar tudo, né? Vocês ouviram agora fenômenos extremamente incríveis, né? Nós vimos aqui, eu, Paulo Renato, mas vocês ouviram aí, né? Sons esquisitos, né? Mas isso é quando Miranda entra em prece, né? É verdade. Coisas assim. Moisés, quando desceu lá do monte, né, tinha um rosto brilhando. Jesus, quando se transfigurou no Tabor. Mas é muita blasfêmia. Para essas coisas precisa de energia. Miranda, né? É o cobrador chegando. E para essas coisas precisa de consumo alto de energia. E o próximo tópico tem tudo a ver, que é a teoria da alucinação. Não sei se isso é uma alucinação coletiva, mas enfim, o Paulo Renato falava questões, por exemplo, como o perispírito. Novos conhecimentos foram sendo agregados ao longo do tempo. O próprio espírito Lamennais fala que a gente precisava compreender primeiro o perispírito moralmente, isto é, a natureza, a essência do perispírito para nós ainda era um mistério,
né? Difícil de explicar, porque faltam até palavras. Outra questão que só o tempo iria trazer mais informações é o próprio universo. Os espíritos não adentraram nesse terreno e disseram para Kardec, não vades além. Porque, e eles dizem, não é na pequenina esfera em que viveis que irás compreender determinadas... Então, assim, tem conhecimentos que os espíritos vão trazendo à humanidade, mas no momento adequado, né? Dentro da maturidade que nós temos. Nós vemos também que os espíritos confirmam que todos os globos, né, todos os planetas são habitados. Isso é uma cláusula pétrea. Mas eles não deixam claro se em algum momento haveria um contato mais próximo entre nós, né, terráqueos, e aqueles que vivem em outros planetas, e como isso se daria. Mas está tudo dentro dos princípios básicos da doutrina. Se vai acontecer, como vai acontecer, não caberia naquele momento uma explicação mais detalhada. É porque não seria nem aproveitável, né? Não tem como, não tem nem como explicar. Tem questões que os espíritos não têm como utilizar o vocabulário humano para explicar. João falando do Apocalipse. Ele teve que usar símbolos porque ele não tinha nem nomenclatura para porque nem ele tinha coisa ali que nem ele conhecia, porque ainda não era o futuro. Era o futuro. Então ele olhava coisas do futuro. Naquela época não tinha avião de guerra. Como é que ele ia descrever um avião de guerra? Um gafanhoto metálico. Justamente. Então, assim, tem coisas que vão chegar ao conhecimento humano que os espíritos não poderiam antecipar naquele momento. Mas tudo está dentro desses princípios básicos, como o Paulo Renato citou. É interessante aí, nós falamos em alguma oportunidade aí para trás, acho que em outro programa, falamos sobre o livro Roteiro, né? E eu tenho ele aqui em mãos, ele fala aqui em determinado trecho, na mensagem com o título Observações, de número 34, ele fala: a inteligência humana interferirá nos domínios da matéria densa, alterando o que pode ver. Todavia, jaz extremamente distante das regiões do espírito puro, onde se guarda o controle das leis universais. Então ele fala aqui que não são os espíritos puros que devem descer a nós, né? Mas sim nós que devemos nos elevar a eles em termos de compreensão mais profunda sobre as leis que regem todos os fenômenos do universo, né? E de alguma forma compreender com mais profundidade o que seja a vida, porque o próprio perispírito ainda é para nós realmente um grande enigma, embora os espíritos afirmem para nós que o perispírito, o corpo espiritual, é construção do espírito, assim como o corpo físico. Sim. Ele não é uma roupa que nos foi emprestada. Nós, né, em termos espirituais, com a ajuda dos construtores espirituais que cuidam da Terra, da evolução da Terra, nós construímos o corpo espiritual para que ele se tornasse molde das formas que vimos usando aí há milhares de anos. Interessante, você está falando. Nós nos lembramos de uma colocação do Dr. Jorge Andréa, que ele vai tratar desse assunto, não é? Então ele fala desse perispírito mais denso, se aproximando do corpo físico, quase duplo etérico, não é? Até o corpo mental. E ele fala que a gente não faz ideia do que é o corpo mental, porque é algo que se funde com o espírito. E quando ele vai evoluindo, essas camadas mais densas vão ficando tão sutis que se confunde com o espírito. São questões que merecem realmente reflexão, mas que a gente tem que ter a consciência de que não vai nem se aproximar da verdade. Não. Mas é um exercício mental. É uma maneira de colocar em palavras algo para nos auxiliar o raciocínio, não é? Mas realmente é um exercício mental. Vocês viram que enquanto Miranda falava, o fenômeno aconteceu novamente, né, Paulo Renato? Ela vai luzes misteriosas e sons aí. Daqui a pouco ela vai estar com o rosto brilhando e em vestes resplandecentes. Mais um no umbral, hein? O ouvinte deve perguntar, né, que som é esse esquisito, né? Uns apitos. Não, e vocês não estão vendo, né, aqui no estúdio, as luzes piscando, fenômenos físicos. Poltergeist. Na fala de Maria de Fátima Miranda.
Mas o fenômeno é explicável pela Light. A Light explica muito bem. A Light explica. Isso é porque eles não estão vendo o apagão que acontece. A Light explica. Para quem não sabe, né, quem não está aqui no Rio de Janeiro, a Light é a fornecedora de energia elétrica aqui no Rio de Janeiro, né? Que estamos sendo ouvidos em todo o planeta. Né? Isso, graças a Deus. Então, vamos dando continuidade, então. Agora, adentrando aqui ao item 111 de O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 6, tá? Item 111, vamos falar sobre a teoria da alucinação, que, aliás, até hoje em dia, todo mundo quer explicar tudo pela alucinação, né? Tudo que acontece é alucinação. Então, vamos nós aqui ver o que Kardec nos traz através do ensinamento dos espíritos superiores. Ele diz: os que não admitem a existência do mundo incorpóreo e invisível julgam explicar todos os fenômenos espíritas com a palavra alucinação. Então, século XIX, e isso continua plenamente atual, né? Você vai aí, ver a palavra de qualquer cientista, pesquisador ateu, a palavra mágica para explicar todos os fenômenos é a alucinação. Isso quando eles nos dizem que é tudo charlatanismo. Charlatanismo. Né? Ou doido ou mentiroso. Ou doido, tem que escolher. Ou você é doido ou você é mentiroso. Entendeu? A gente observa a capacidade reducionista, digamos assim, de algumas inteligências. Querem reduzir todos os fenômenos que não compreendem e que são fatos ao seu nível de experiência, ao seu nível de conhecimento. Querem ajustar tudo à sua área de especialização. Como a sua área de especialização muitas vezes não oferece elementos para um raciocínio mais periférico, mais abrangente, a tendência de algumas pessoas, de alguns supostos filósofos ou cientistas, a tendência é a negação. Negar a priori, sem ter o cuidado de investigar depois. Porque, de alguma forma, Allan Kardec agiu do mesmo modo, com a reserva própria de uma pessoa de bom senso, quando informaram a ele sobre as tais mesas girantes, depois sobre as mesas falantes. Então Kardec agiu com muita prudência, muita cautela, né? Mas ele se propôs a investigar aqueles fenômenos que ele não conhecia, né? Para que pudesse, a sua investigação, as suas análises, pudesse dar a ele respaldo aos seus pareceres, se favorável ou não aquilo que os outros diziam à época que existiam espíritos por trás, digamos assim, ou na manipulação daqueles fenômenos de mesa girante, etc. Então, a cautela inicial não é ruim, é boa e realmente necessária. O problema são os rótulos, que de imediato a gente vai dando aquilo que não conhece. E um rótulo, uma vez estabelecido, ele fica difícil de ser retirado, de ser substituído. Não só por nós mesmos, porque às vezes a gente não quer o orgulho, né? Reconhecer que errou na avaliação, na conclusão, mas também porque às vezes o nosso parecer caiu em domínio público. Descrédito. Né? Aí fica mais difícil ainda reconhecer o erro, né? Porque na nossa avaliação os prejuízos serão maiores. Mas, repetimos, a cautela, a prudência, todos nós devemos ter. Mas devemos ter cuidado, especialmente com os rótulos precipitados. Lembra Erasto, do alerta dele, né? Preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Mas justamente para valorizar quando você compreende que é verdadeira. Né? Porque se for o inverso, o orgulho vai empanar tudo, não vai deixar. Para a gente admitir que errou o erro comum de quem está aprendendo. Sim. A gente admitir que errou ao afirmar tal coisa, né? É muito difícil. Eu lembro do César Lombroso, ou então pesquisador lá dos fenômenos neurológicos, né? Que ele foi considerado à época o pai da antropologia criminal, e ele zombava pelos escritos, pelos jornais, ele zombava
de todos os fenômenos espíritas e zombava e escrevia a respeito nos jornais. Então, quando ele, numa sessão lá, viu, parece que a mãe dele, ele, através de vários fenômenos lá presenciados por ele, ele viu que aqueles fatos sustentados pelos espíritas eram verdadeiros. Então ele escreveu na imprensa: coro de vergonha, né, quando me lembro do ridículo que eu fiz passar os espíritas. Mas teve a hombridade de reconhecer, né, a coragem de reconhecer. Esse é o César Lombroso, o pai então da antropologia criminal. Muito legal esse relato, né? A grandeza, muito importante. Muito grande. Esse relato está descrito... não lembro mais onde eu li, não sei se foi no próprio livro dele. Seria bom pesquisar, né? Mas ele é fato, ele existe, deve ter. Deve ter, sim. Coloca lá César Lombroso, Espiritismo, né? Que aí deve ter alguma indicação de livro, né? Tem, eu lembro desse fato que eu já li algum tempo atrás, bastante tempo atrás, mas eu guardei, e o relato é verdadeiro. A expressão, o texto é justamente esse: coro de vergonha quando lembro do ridículo que eu fiz os espíritas passarem. Se colocar essa frase no Google, vai sair onde que está. Deve estar na introdução de um desses livros dele, Hipnotismo, Espiritismo, uma coisa dessa. É isso aí, homens de ciência, né, que foram comprovando a realidade da doutrina. O próprio Brian Weiss também, né? Sim, é mais muitas atual, vidas, né? muitas mestres. Então, Kardec continua falando aqui no item 111, segundo parágrafo aí, sobre essa questão da alucinação. A definição dessa palavra é conhecida. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. Origina-se do latim alucinare, errar, que vem de ad lucem. Mas, ao que saibamos, os sábios ainda não apresentaram a razão fisiológica desse fato. Só uma lembrança, se for possível. O próprio Pasteur, até onde eu conheço, recebeu esse rótulo, né? Disseram que, quando ele falou dos seres microscópicos, né? Disseram que o apelidaram do bichinho, do homem dos bichinhos que voam. Disseram, debocharam dele nas academias, nas ciências de uma forma geral. Então esse rótulo é muitas vezes emprestado a quem não merece, né? Quem está lucidamente investigando Galileu o fenômeno. E Copérnico, né? Quando diziam que a Terra não era o centro do universo, foram ridicularizados e até ameaçados. Aí veio a grandeza do William Crookes, que foi checar tudo e foi né? Teve a dignidade de... Quer dizer, a galeria dos que receberam esse rótulo, né, de pessoas que alucinavam, a galeria tem bastante gente famosa e que depois foi reconhecidamente... Mas só eles sabem o que eles passaram. O preço que pagaram, né? O preço que pagaram, porque hoje nós os reconhecemos como grandes cientistas, grandes pesquisadores, mas foram ridicularizados, foram humilhados. Por anos e décadas. Muitos deles. Então é um preço que se paga, que nós aqui, conversando nesse momento, nós não temos como avaliar o que eles sentiram, né? Vendo seus nomes sendo enxovalhados, suas famílias Kardec sendo afetadas. Imagina o Hipólite. Educador, né, de renome. Mas digamos, é o preço da convicção. Por isso que Jesus Cristo falou, né? Os apóstolos não queriam que ele fosse a Jerusalém e tal, sabia o que poderia acontecer, mas Jesus Cristo falou: não, para esta hora eu vim. Então o preço da convicção é esse, é a exposição, sem criar danos a ninguém intencionalmente, sem desrespeitar ninguém, mas viver pelos padrões da própria consciência e suportar os reveses da ignorância. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo 20... Isso aí você vai dar essa informação no próximo programa, porque o tempo acabou. Mas ele fica na dívida. No próximo programa ele já vai iniciar com essa informação aí. Guarda, Paulo. Daqui a uma semana. Vou procurar lá no meu livro. O povo não esquece não e vai cobrar. Então, muita paz a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Jesus nos abençoe.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, estamos de volta para gravar a Revista Espírita de 1858 a 1868. Isso. Nós paramos, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Nós paramos num emocionante capítulo falando da noite de São Bartolomeu. Isso. Né, da matança de São Bartolomeu, e que repercutiu na consciência daqueles que vivenciaram esse fato. Sim, então na revista de setembro de 1858 tem uma matéria intitulada Os Gritos de São Bartolomeu, que Kardec extrai de um livro de história, né? Então não é o próprio Kardec narrando, ele transcreve o que está num livro de história, que ele menciona qual é, e que informa que 8 dias depois da matança de São Bartolomeu, o próprio Carlos IX, né, o imperador, né, que determinou a matança, e outros muitos ouviram os gritos, né, próprios do dia da matança. Né? Então, numa determinada tarde, eles estavam ouvindo os gritos, a ponto de Carlos IX botar os soldados em alerta, né, achando que estava sendo atacado. Né? Bom, e aí Kardec, depois que ele transcreve isso que está no livro de história, ele coloca uma observação, dizendo o seguinte: o fato narrado por Sainte-Foy e Juvenal de Auxans tem muita analogia com a história do fantasma da senhorita Clairon. Não sei se você se lembra, mas lá no passado a gente já estudou aqui, né, esse fantasma da senhorita Clairon, que fazia barulhos a determinadas horas, né, incomodava, etc. Dava um grito, né? E repercutia. Isso, porque ele era apaixonado por ela, que antes de morrer ele era apaixonado, né? Então encheu a paciência durante um bom tempo. Bom, então Kardec diz: o fato narrado por Sainte-Foy e Juvenal de Auxans tem muita analogia com a história do fantasma da senhorita Clairon, relatado em nosso número do mês de janeiro, com a diferença de que, nessa ocasião, um único espírito se manifestou durante 2 anos e meio, ao passo que, depois da noite de São Bartolomeu, uma quantidade inumerável de espíritos teria feito o ar retinir apenas por alguns instantes. Lá no livro falava em 30 minutos. Né? Aliás, então, só voltando aqui um pouquinho, ao passo que depois da noite de São Bartolomeu, uma quantidade inumerável de espíritos teria feito o ar retinir apenas por alguns instantes. Na verdade, lá no livro de história consta que durante 30 minutos aproximadamente. Aliás, esses dois fenômenos têm evidentemente o mesmo princípio que o dos demais fatos contemporâneos, e da mesma natureza que já relatamos, deles não diferindo senão pelo detalhe da forma. Então, não foi só a questão da senhorita Clairon, né? A gente já viu outros fatos narrados por Kardec, e certamente nas próximas revistas também veremos, né, da possibilidade de os espíritos criarem ruídos, né, alaridos, sons, né, enfim. Interrogados sobre a causa dessa manifestação, vários espíritos responderam que era uma punição de Deus, o que é fácil compreender.
Então, punição no sentido de permitir que, momentaneamente, os espíritos vítimas da noite na matança, né, de São Bartolomeu, que eles se manifestassem demonstrando a sua revolta, né, com tudo o que aconteceu. Bom, e aí, tendo concluído especificamente esse texto, né, Os Gritos da Noite de São Bartolomeu, Kardec traz agora conversas familiares de além-túmulo e menciona logo abaixo do texto, Conversas Familiares de Além-túmulo, Senhora Schwabenhaus, letargia estática, e diz o seguinte: segundo o Courrier des États-Unis, vários jornais relataram o fato que a seguir apresentamos e que nos pareceu fornecer matéria para um estudo interessante. Então, mais uma vez, temos aqui Kardec agora transcrevendo algo que ele leu no Courrier des États-Unis, né? Então, a gente vê como Kardec lia de tudo, né? Diz o Courrier, e aí ele coloca entre parênteses não, entre aspas agora, né, porque ele está tirando lá da revista, né? Diz o Courrier des États-Unis que uma família alemã de Baltimore acaba de emocionar-se vivamente com um caso singular de morte aparente. Então, morte aparente, parecia morte, mas não era morte, né? A senhora Schwabenhaus, há longo tempo enferma, parecia ter exalado o derradeiro suspiro na noite de segunda para terça-feira. As pessoas que dela cuidavam puderam observar todos os sintomas da morte. O corpo estava gelado e seus membros tornaram-se rígidos. Então a gente teve ao longo da história inúmeros casos assim, né? Inclusive lá no Evangelho a gente vai encontrar o caso do Lázaro, né? Que o que teve foi uma morte aparente, tanto é que quando chamam Jesus, né, 3 dias após a morte do Lázaro, né, ele determina que Lázaro se levante, né, que acorde, né? Então, após ter prestado ao cadáver os últimos deveres, e quando tudo na câmara mortuária estava pronto para o enterro, os assistentes foram repousar. Esgotado de fadiga, o senhor Schwabenhaus em breve os acompanhou, então o marido da morta, né? Os acompanhou ao repouso. Estava mergulhado num sono agitado quando, cerca de 6 horas da manhã, a voz da esposa feriu-lhe o ouvido. A princípio julgou-se vítima de um sonho, mas o seu nome, repetido várias vezes, não mais lhe deixou qualquer dúvida, precipitando-se de imediato para o quarto da esposa. Então ele, 6 horas da manhã, começou a ouvir a esposa, que para todos os efeitos estava morta, né, no quarto ao lado, a esposa lhe chamando. Aquela que era tida por morta estava sentada na cama, parecendo fruir de todas as faculdades, e mais forte do que nunca desde o início da doença. Então a mulher havia acordado robusta, né, com saúde, né? Com saúde. A senhora Schwabenhaus pediu água e depois desejou tomar chá e vinho. Rogou ao marido que fizesse adormecer a criança que chorava num quarto vizinho. Ele, porém, estava muito emocionado para isso e correu a despertar as demais pessoas de casa, né? De repente ele está ali todo triste, preparado para enterrar a esposa, e a esposa volta à vida, né? Nada incomodava, não seria uma criança chorando que queria incomodar, ele queria todo mundo acordado para ver aquilo, né? Bom, sorridente, a doente acolheu os amigos e domésticos que, trêmulos, aproximaram-se de seu leito. Não parecia surpreendida com o aparato funerário que lhe feria o olhar. Sei que me acreditáveis morta, disse. Entretanto, estava apenas adormecida, né? Então a gente... Como disse Jesus, né? No Lázaro, né? Eu comentei ainda há pouco, né? Ele está dormindo. Lázaro apenas dorme, né? Bom, durante esse tempo, minha alma transportou-se para as regiões celestes. Então ela está dizendo o que aconteceu nesse período que eles achavam que ela estava morta, né? Durante esse tempo, minha alma transportou-se para as regiões celestes.
um anjo veio buscar-me e em poucos instantes transpusemos o espaço. Olha a volitação aí. Ela né? teve uma EQM, experiência quase morta. Então em poucos instantes transpusemos o espaço. O anjo que me conduzira era a filhinha que perdemos o ano passado. Em breve irei reunir-me a ela. Agora que experimentei as alegrias do céu, não mais queria viver na terra. Pedi ao anjo para, uma vez mais, vir abraçar meu marido e meus filhos, mas logo retornará para buscar-me. Então, estava realmente na hora da desencarnação dela, mas ela pediu para dar um tempinho para ela poder dar um abraço, que tá viva. Um abraço na turma, né? Às 8 horas, após se haver despedido com ternura do marido, dos filhos e de uma multidão que a rodeava, dessa vez a senhora Schwabenhaus expirou realmente, conforme foi constatado pelos médicos, de forma a não deixar subsistir nenhuma dúvida a esse respeito. Então ela teve uma morte aparente e em seguida uma morte real. Né? Impressionante. Não é impressionante? Né? Isso foi tirado do Courrier d'État Unis. Então a gente verifica que são muitíssimos casos, né? Provando a imortalidade, né? Bom, mas aqui prossegue, né, sobre essas conversas familiares de além-túmulo, né, senhora Schwabenhaus, letargia estática. Kardec diz o seguinte: esta cena impressionou profundamente. Aliás, não é Kardec que está ainda, entre aspas, né, fazendo aspas, que é o que ele tirou ainda da revista. Esta cena impressionou profundamente os habitantes de Baltimore. Havendo sido evocado, então agora é Kardec, havendo sido evocado no dia 27 de abril passado, numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o espírito da senhora Schwabenhaus manteve a seguinte conversa. 1. Com vistas à nossa instrução, desejaríamos fazer algumas perguntas relacionadas com a vossa morte. Consentiríeis em responder-lhes? E ela responde: como não? Logo agora que começa a vislumbrar as verdades eternas e sabedora da necessidade que igualmente sentis de também conhecer, então ela deixou claro que ela estava encantada, né, com o novo período de conhecimento das verdades eternas, sabendo que o grupo ali de Kardec também tinha o mesmo desejo. Exato. Ela queria sim contribuir. Aí vem a segunda questão: lembrais da circunstância particular que precedeu vossa morte? Responde: sim, foi o momento mais feliz da minha existência na Terra. Ou seja, o momento da morte é o momento mais feliz da vida. Né? É verdade. Durante vossa morte aparente, ouvíeis o que se passava à volta e percebíeis os preparativos do funeral? Resposta: minha alma estava muito preocupada com a felicidade que se avizinhava. Ela não queria nem saber o que estavam fazendo, estava preparando o enterro dela, né? O que estava acontecendo fora do corpo era extremamente agradável para ela poder se preocupar com pequenos detalhes. Com a movimentação. Né? Aí Kardec coloca aqui uma observação. Sabe-se, em geral, que os letárgicos veem e ouvem o que se passa à volta deles, conservando a lembrança ao despertar. Olha só, Astênio, e ele fala uma palavra aí interessante: letárgico. Uhum. Letargia. Sim. Que ela não tinha forças para acordar, da aparência de morto. Sim. Então sabe-se que, em geral, os letárgicos veem e ouvem o que se passa à volta deles, conservando a lembrança ao despertar. O fato a que nos referimos oferece a particularidade de ser o sono letárgico acompanhado de êxtase. Então ela não apenas estava num sono letárgico, mas ela estava vivendo uma situação, né, ou vendo coisas admiráveis, né? Porque você pode ter um sono letárgico e você está envolvido com sombras, ou não está envolvido com nada, apenas com sono letárgico, né? Bom, então acompanhado de êxtase, circunstância que explica por que foi desviada a atenção da paciente. Então, em razão do êxtase, ela não prestava atenção no que acontecia no quarto dela e por isso não se lembrava do que tinha acontecido.
Tinhas a consciência de não estar morta? Sim, mas isso me era ainda mais penoso. Quer dizer, para ela, o fato de não estar morta, de ter a consciência de que não estar morta, ela desejava tanto estar, né, porque aquele estado de pós-morte era extremamente agradável, então ela lamentava não estar morta. Perfeito. Né? Bom, poderias dizer a diferença que fazeis entre o sono natural e o letárgico? Ela responde: o sono natural é o repouso do corpo, o letárgico é a exaltação da alma. Né? Então, a questão é que quando a gente dorme, é mais ou menos como se o espírito dormisse também, né? Para que o corpo repouse. E no caso do sono letárgico, a alma é que estava exaltada, né? Estava meio que desligada, né, do corpo e daí por diante. Sofries durante a letargia? Resposta: não. Como se operou o vosso retorno à vida? Resposta: Deus permitiu-me voltar para consolar os corações aflitos que me rodeavam. Então, meio semelhante ao caso anterior, né? Mérito, né? Mérito. Que volta durante um instante, né? E depois morre de fato, né? Então Deus permitiu-me voltar para consolar os corações aflitos que me rodeavam. Desejaríamos uma explicação mais material, disse Kardec. Ela responde: o que chamais de perispírito ainda animava o meu invólucro terrestre. Ou seja, ainda não havia sido feito o desligamento do perispírito, né? Ainda estava vinculado ao corpo e, em razão disso, ela conseguiu voltar, acordar de novo, né? Se levantar novamente. Se já houvesse sido feito o desligamento, isso seria impossível. Como foi possível não vos verdes surpreendido à vista dos preparativos que faziam para o enterro? Ela responde: eu sabia que devia morrer. Tudo aquilo pouco me importava, desde que havia entrevisto a felicidade dos eleitos. Então ela tinha como se fosse uma certeza interior de que chegou o momento dela. Então, se estavam preparando enterro, isso aí era secundário, né? Sabe, fazia parte de quem estava morrendo. Mas ela estava tão feliz com a vida pós-morte, né? Então, recobrando a consciência, ficaste satisfeita de retornar à vida? Sim, para consolar. Não porque estava voltando à vida, mas porque estava tendo a oportunidade de consolar o marido, os filhos, né? Onde estiveste durante o sono letárgico? Ela diz assim: não posso descrever toda a felicidade que experimentava. A linguagem humana é incapaz de exprimir essas coisas. Então ela não tinha, ela muito recém-desencarnada, não tinha as informações de onde ela estava, né? Bom, ainda vos sentiais na terra ou no espaço. Então, naquele momento da morte letárgica, né, daquele estado de letargia, ela estava na terra ou no espaço? Ela responde: nos espaços. Né? Tanto é que ela fala que percorreu o espaço, né, e daí por diante. Dissestes, quando voltastes a vós, que a filhinha que havíeis perdido no ano anterior vos tinha vindo buscar. É verdade? Ela responde: sim, é um espírito puro. Então ela diz aqui que a filha é um espírito puro. Kardec vai fazer uma correção mais à frente, dizendo que quando uma mãe, por exemplo, diz que o filho é um espírito puro, ela pode estar simplesmente dizendo que é um espírito mais elevado, né? Porque espírito puro é outra coisa para a gente, né? Então o Cristo é um espírito puro e provavelmente a filha dela não estava no mesmo nível do Cristo, né? Bom, aí Kardec faz aqui uma observação. Nas respostas dessa mãe, tudo enuncia tratar-se de um espírito elevado, referindo-se à filha. Tá? Nas respostas dessa mãe, tudo anuncia tratar-se de um espírito elevado. Nada há, pois, de espantoso que um espírito mais elevado ainda se tivesse unido ao seu por simpatia. Entretanto, não devemos, até porque um espírito puro estar unido a alguém por simpatia já não parece mais fazer sentido, porque o espírito puro ele está vinculado à humanidade e não a esse ou aquele, né? Bom, entretanto, não devemos tomar ao pé da letra a qualificação de espírito puro, que por vezes os espíritos se dão entre si. Por essa expressão, né, de espírito puro, devemos entender os espíritos de uma ordem mais elevada, que, achando-se completamente desmaterializados e purificados, não mais estão sujeitos à reencarnação. Então, esses são os espíritos puros de fato, né? São os anjos que desfrutam a vida eterna, a vida espiritual eterna, né? Quer dizer, não estão mais sujeitos à reencarnação, daí Kardec está chamando de vida eterna. Ora, aqueles que não atingiram um grau suficiente não compreendem ainda
esse estado supremo. Podem, pois, empregar o termo espírito puro para designar uma superioridade relativa, mas não absoluta. Disso temos numerosos exemplos, querendo parecer-nos que a senhora Schwabenhaus encontra-se neste caso, né, de chamar de espírito puro apenas um espírito que é apenas elevado, né? Algumas vezes, os espíritos zombeteiros também se atribuem a qualidade de espíritos puros, a fim de inspirarem mais confiança àqueles a quem desejam enganar, e que não têm suficiente perspicácia para os julgarem por sua linguagem, pela qual sempre se traem em razão de sua inferioridade. Então parece suficientemente esclarecido que a mãe chama a filha de espírito puro, mas que a filha não necessariamente, ou muito provavelmente, não seria de fato um espírito puro. Eu diria aí, Astênio, que o que ela chama de espírito puro seria, dentro da nossa visão, era um ser inocente. Ela era pequena, é como nós olhamos uma criança, essa criança tão pura, mas é a inocência da criança. Depois vira um carrasco, mas até quanto criança, ela é um espírito puro, entre aspas, inocente. Assim, a minha visão, né? Mas como ela coloca uma missão, como ela coloca uma missão da filha, como ela coloca uma missão da filha de recebê-la, de levá-la, então ela já não estava tratando mais a filha como uma criança, né? Sim. E sim como um espírito mais elevado, como Kardec percebeu aqui, entendeu? Bom, que idade tinha essa criança quando morreu? Ela responde 7 anos. Como a reconhecestes? Os espíritos superiores se reconhecem mais depressa. Então, como se ela também se enquadrasse como espírito superior. Né? Vós a reconhecestes sob uma forma qualquer? Ela responde, somente a vi como espírito. Então, ela não estava vendo como uma criança mais. Exato. Sim, como um espírito. Né? O que ela vos dizia? Aí ela responde botando entre aspas, né, que era o que a filha dizia. Vem, segue-me em direção ao eterno. Kardec pergunta, vistes outros espíritos além de vossa filha? Ela diz, vi uma porção de outros espíritos, mas a voz de minha filha e a felicidade que pressentia eram minhas únicas preocupações. Então ela não via a filha sob a forma de criança, né, mas ela reconhecia que era a filha, né? Por ocasião de vosso retorno à vida, dissestes que em breve iríeis reencontrar a filha. Tinhas, pois, a consciência de vossa morte próxima? Ela responde, para mim era uma esperança feliz. Como o sabíeis? Ela responde, quem não sabe que é preciso morrer? Minha doença me dizia bem. Então ela estava enferma, né? Estava enferma. Qual era a causa de vossa enfermidade? Ela diz os desgostos. Então, sofrimento leva à morte, né? Exatamente. Apressa a morte. Gera doenças. Que idade tinhas? 48 anos. 48 anos já morrendo de desgosto já, né? Deixando a vida definitivamente, tiveste de imediato a consciência clara e lúcida da nova situação? Resposta, tive-a no momento da letargia. Então, mesmo sem ter deixado a vida, ela já teve consciência clara da nova situação. Experimentastes a perturbação que acompanha ordinariamente o retorno à vida espírita? Ela responde, não. Estava deslumbrada, mas não perturbada. Ela estava encantada, né? Como se tivesse chegado numa casa nova. Isso. E depois também, como ela já estava doente, né, é muito comum quem já está com uma doença longa e tal, já está mais querendo deixar o mundo do que ficar no mundo. Claro. Então, essa perturbação se reduz extremamente, né? Aí Kardec coloca uma observação. Sabe-se que a perturbação que se segue à morte é tanto menor e menos duradoura, quanto mais se depurou o espírito durante a vida. O êxtase que precedeu a morte dessa mulher era, aliás, um primeiro desprendimento da alma de seus laços terrenos. Então, mostrando que ela já estava praticamente morta mesmo antes de morrer. Exatamente. Né? Desde que estáis morta, já revistes vossa filha? Resposta, frequentemente estou com ela. Então, ela não estava vivendo com a filha, né? Mas se encontrava frequentemente. A ela estáis reunida por toda a eternidade? Não. Sei, porém, que depois de minhas últimas encarnações, estarei no paraíso, onde habitam os espíritos puros. Então, tudo indicava, a filha era um espírito mais elevado do que ela,
e que ela precisava ainda reencarnar para poder chegar à condição da filha, né? E o nosso tempo vai avançando e a gente não consegue hoje nem terminar essa tema. Essa história linda, né? Né? Mas só mais uma então, né? Kardec indaga ela. Então vossas provas não terminaram? Não, mas doravante serão mais felizes. Não me deixam senão esperar, e a esperança já é quase felicidade. Então mostrando que na medida que você não tenha muita coisa a resgatar mais, as suas vidas se tornam mais felizes, mais leves, né? Então vamos parar por hoje. Tá bom. Terminamos não, vamos dar continuidade a esse capítulo, né? Uhum. Da Revista Espírita 1858 a 1868. Eu me despeço, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade, 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.